o Senhor falou comigo muito claro. Diz para ela que o plano que eu tenho na vida dela não terminou e que ela volte para a igreja. Aí eu parei. Primeiro eu pensei assim, Deus, eu queria um assunto, uma conversa, né? Não queria esse tipo de coisa, né? Mas aí virei para ela e falei, eu sou cristão e o Espírito Santo me disse para falar para você que o que ele tem na sua vida, ele ainda não terminou e que você volte para a igreja. Aí a mulher olhou para mim, como é que é? Eu lá com 15 anos de idade, né, fui repetir tudo. Aí ela começou a chorar, e aí falou, ontem à noite, ela falou, eu estou desviada há 10 anos da igreja. E ontem à noite eu estava orando em casa, e falei, Deus, você ainda tem alguma coisa comigo? Você ainda quer fazer algo na minha vida? Você ainda tem algum plano na minha vida? E aí você vem e me fala isso, eu vou voltar hoje para a igreja. Então, essa dinâmica, eu entendi que eu deveria, enquanto vou para a escola, enquanto convivo no trabalho, enquanto estou com a vizinhança, enquanto estou de férias, estar livre para proclamar o Evangelho. E me dispor a isso. E aí a Bíblia fala que os sinais seguirão. Fala nesse texto ainda, né? Que orarão, os enfermos serão curados, expulsarão demônios, e fala que o Espírito Santo, ele vai cooperar, ele vai confirmar. Então, o motivo de muitos cristãos não terem, por exemplo, experiências com Deus, é porque colocam toda essa ideia de que o Evangelho deve ser vivido num contexto de igreja, salão, ações da igreja, e desligam isso do seu dia a dia, da sua caminhada. Por exemplo, tem um texto em João, capítulo 4, versículo 35. Esse texto fala o seguinte: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vedes os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O que esse texto fala, né? Qual é o paradigma, né, que ele quer quebrar? Trazendo isso para o nosso contexto, quando fala bem assim, não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa. A realidade de muitos irmãos na igreja é que eles olham uns para os outros, olham para si mesmos e pensam, eu não estou pronto para proclamar o Evangelho. Quando a Bíblia fala bem assim, erguei os vossos olhos, por que ela fala erguei os vossos olhos? Se os discípulos olharem para o espaço imediato, para o que está imediatamente à volta dele, ele vai se sentir sem condições. De repente eu estou aqui no contexto de igreja, e eu olho para um lado e eu vejo Mateus. Ao falar, eu não sou novo como Mateus, eu não sou cheio de energia, eu não sou hábil nas redes sociais, então eu não estou pronto para pregar o Evangelho. Aí eu olho para cá, vejo o Messias. Eu não tenho tanto tempo de ministério, de vida, eu não tenho essa graça, eu não tenho esse amor, então eu não estou pronto para pregar o Evangelho. Aí eu olho para um outro lado, aí eu vejo pessoa no louvor. Eu não tenho essa graça de louvor, eu não tenho essa adoração, então eu não estou pronto. E quando eu olho à minha volta, para o contexto de igreja, de salão, de relacionamentos, eu sempre vou querer me comparar com os outros e sempre vou pensar, não estou pronto, não estou pronto, não tenho condições, ainda tenho que amadurecer, ainda tenho que crescer. Aquilo que Deus vai fazer na minha vida ainda vai demorar 4 meses, 4 anos, 4 décadas, porque eu não estou pronto, não estou pronto. Por quê? Porque ao invés de erguer os meus olhos, eu estou olhando à minha volta, e dentro do contexto de igreja, eu vejo muita gente melhor do que eu. E aí eu penso, não estou pronto. E ainda no contexto de igreja, a gente tem que treinar mais, a gente tem que se esforçar mais, a gente tem que crescer mais, e eu nunca estou pronto. Mas quando a Bíblia fala, erguei os vossos olhos, quer dizer, olha, tira os olhos do imediato aqui, e olha além disso. Olha um pouco a mais, olha para o lado de fora. E aí quando eu estou no meu trabalho, eu vou perceber o seguinte, o meu casamento é maravilhoso, porque quando eu olho os casamentos que tem com as pessoas do meu trabalho,
eu penso, nossa, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que agradecer a mulher que eu tenho. Eu tenho que agradecer o casamento que eu tenho. Porque quantos casamentos estão destruídos? Eu tenho o que cooperar com essas pessoas. Quando eu olho para a minha vizinhança e vejo as bagunças, as brigas, a confusão, o alcoolismo, nossa, minha casa está muito bem, tem muita paz. Porque quando eu olho para a minha vizinhança, quando eu olho para amigos, parentes, como eu estou bem melhor e como eu tenho o que proclamar. Quando eu vou na escola dos meus filhos e vejo as reuniões de pais, aí eu penso, nossa, como os nossos filhos estão bem, como a gente tem o que compartilhar, o que oferecer para outras famílias, porque muitos estão destruídos. Então, quando esse texto fala, erguei os vossos olhos, eu quero trazer isso para a prática da gente, o seguinte, se nós ficarmos nesse contexto de igreja, fechados, sem olhar para o lado de fora, só olhando um para o outro, o nosso coração vai dizer, não estamos prontos, falta muito, e o que Deus quer fazer na minha vida é só daqui a muito tempo. Mas Jesus fala, tira os olhos desse imediato, olha para fora, e você vai ver que você tem muito a cooperar, a contribuir, a oferecer, e que tem muita gente precisando desse tesouro que você tem. Passa aí o próximo PowerPoint. Quando a gente lê aquele texto, indo por todo mundo, qual é a dinâmica que o Espírito Santo queria que tivesse na mente da gente e que existia na igreja primitiva? A dinâmica dos irmãos na igreja primitiva era o seguinte, cada irmão individualmente, na sua comunhão, na sua intimidade com o Espírito Santo, ele ouvia o Senhor produzindo tarefas, ações, desejos, ali na sua intimidade. Ele e Deus, buscando na comunhão, o Senhor começava a falar com ele. Olha o seu vizinho, olha o seu parente, olha aquela família, olha esse colega de trabalho. E isso era produzido na comunhão individual que a pessoa tinha com o Senhor. E aí, o que aquele irmão fazia na igreja primitiva? Ele obedecia à direção do Espírito Santo. Poxa, o Espírito Santo trouxe no meu coração de fazer algo, como proclamar ali no ônibus, eu vou obedecer e eu vou confiar que Ele vai me capacitar para fazer isso. Essa era a dinâmica dos irmãos. E depois, quando ele obedecia o Espírito Santo confirmava com milagres, com sinais, com poder, com graça, com recursos, aquele irmão que obedecia à voz do Espírito. Depois que ele ouvia o Espírito na sua intimidade, obedecia às direções do Espírito Santo, e o Espírito Santo confirmava, aí que aquele irmão ia para os outros da igreja para testemunhar. Aconteceu isso no meu trabalho. Aconteceu isso na minha escola. Aconteceu isso no meio dos meus familiares. Aí que ele ia contar o que Deus fez. E depois que ele contava o que Deus fez, a liderança da igreja, os pastores, eram os últimos a saber. Porque aí, quando ele precisava de ajuda, ele procurava os pastores, olha, já alcancei 3 ou 4, e agora, para onde eu direciono? O que eu faço? Onde a gente encaixa essas pessoas? Aí a liderança, que era a última a saber, na dinâmica da igreja primitiva, é que ia dar algum conselho para ajudar a cuidar dos frutos. Essa era a dinâmica da igreja primitiva. Agora, guarda esse quadro aí mental e vamos ver como é que é a dinâmica na igreja atual. Próximo. Dinâmica religiosa. Primeiro, a maioria dos cristãos não buscam ouvir o Espírito Santo diretamente, sem nenhum intermediário. Não há, além de não buscar ouvir o Espírito Santo, muitas lideranças não incentivam a ouvir o Espírito Santo. Pelo contrário, há um incentivo contra. Muitas lideranças colocam o seguinte: você não pode ouvir nada de Deus se primeiro Deus não falar comigo, líder,
para depois falar para você. Ou então se alguém aparece falando, Deus falou comigo algo, aí algumas lideranças falam bem assim, vai ter que confirmar comigo para eu saber que foi de Deus. Se não confirmar comigo, então não pode não ser de Deus. Então hoje muitos cristãos não buscam ouvir o Espírito Santo, há um incentivo contrário, e aí os irmãos ficam numa situação de letargia, esperam direções dos líderes sobre o que fazer. Fica 80% da igreja parada, assistindo, letárgica, da seguinte forma: se disserem para eu fazer algo, se me disserem como fazer, se disserem onde fazer, aí eu vou ver se eu dou conta, se eu estou maduro, se eu estou preparado para que eu então faça. Se não, eu vou querer treinamento para fazer. Então, olha a diferença das dinâmicas. Outra situação, esperar que a igreja dê os recursos para fazer algo. Tudo bem, é para fazer algo, a igreja vai dar o dinheiro, a igreja vai dar as condições, a igreja vai dar o recurso. Se a igreja não me municiar de todos os recursos, então eu não posso fazer nada. Dinâmica religiosa, não fazer nada só, mas cobrar que a igreja faça junto. Então, como é que é essa dinâmica? Eu preciso proclamar o evangelho, mas eu não tenho coragem de ir sozinho. Aí chega e fala, Deus está queimando no meu coração para eu proclamar o evangelho. Está queimando? Está queimando. Você vai comigo? Olha, irmão, Deus está queimando no seu coração, não está queimando no meu, não. Deus está queimando, irmãos, me segura senão eu proclamo. Me segura senão eu proclamo. E aí pode proclamar. Não, eu não vou sozinho. Se não for um grupo de irmãos comigo, se a gente não estabelecer um elo da proclamação, se a gente não organizar um grupo de proclamadores, se eu não tiver pessoas junto comigo, eu não vou. Espera aí, mas quem foi que disse para você ir proclamar? O Espírito Santo. Ele disse. Então vai com o Espírito Santo. Não, não vou se a igreja não for comigo. Essa é a dinâmica religiosa. Por fim, na dinâmica religiosa, ajudar os líderes nas ações deles, mas não ter ações próprias. São aqueles que falam bem assim, Messias, Deus me chamou para ajudar você no seu ministério, para ajudar você na sua graça, para ajudar você na sua revelação. Eu não tenho revelação, eu não tenho graça, eu não tenho ministério, eu não tenho dom, mas você tem. Então eu estou aqui para cooperar com o seu chamado. Essa é uma dinâmica religiosa. Não era assim que a igreja primitiva vivia. Mas como é que a igreja primitiva vivia naquele quadro? Cada irmão, na sua intimidade com o Espírito Santo, no seu relacionamento pessoal, começava a ouvir a voz do Espírito. E o Espírito Santo começava a falar, vai e faz. Vai e fala, proclama, alcança. E aquele irmão, porque ouviu do Espírito, ia e obedecia, confiando no Espírito Santo que o mandou. E enquanto ele obedecia, o Espírito Santo confirmava, com cooperação, com confirmação, com milagres. E aí então, quando ele chegava na igreja para falar, já era para contar os frutos. Deus está fazendo isso, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo isso. E quando chegava na liderança, já era para falar bem assim, sozinho não estou dando conta. E eu queria que vocês me ajudassem aí para que os frutos não se perdessem. Essa era a dinâmica da igreja primitiva. Vamos ver aí Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Será que era mesmo? Porque pensa só, parece que está tão diferente hoje. Hoje em dia, para uma pessoa começar algo, a pessoa fica naquela expectativa assim, o pastor vai autorizar, vão me dar treinamento, vão me dar recursos, eu não sei o que fazer, não sei para onde ir, Então, Gálatas capítulo 1, versículo 11, vamos ler do 11 a 17, falando sobre Paulo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Quando ele fala que não é segundo o homem, lê o próximo. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação
de Jesus Cristo. Paulo, na sua busca íntima e pessoal do Espírito Santo, recebia revelação, recebia graça. Ele não esperou, ele não recebeu de homens, mas ele recebeu diretamente do Senhor. Próximo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. O que Paulo está falando aí? Ele está falando, olha, eu tinha um monte de problemas na minha vida. Eu era judaizante, eu era religioso. O Senhor me alcançou, tratou disso, e me disse que me chamou com um propósito tremendo, e me disse que era para proclamar o Evangelho. E aí eu não consultei carne nem sangue. Quando fala assim, não consultei carne nem sangue, ele está dizendo o seguinte: eu não procurei a liderança para me autorizar a proclamar o Evangelho. Eu não procurei a liderança para me treinar para proclamar o Evangelho. Eu não procurei a liderança para me dar recursos, para me dar condições para proclamar o Evangelho. Eu não dependi de homem nenhum, mas o mesmo Espírito que me alcançou, que me tratou, que me transformou e que me chamou, eu contei com eles, e eu fui com o Espírito, né? Contei com ele, fui com o Espírito Santo, para obedecer aquilo que ele colocou para mim. Nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Falando aí, eu não subi para Jerusalém, não fui atrás dos líderes, não fui atrás dos pastores, mas eu fui obedecer aquilo que o Espírito Santo estava falando. Agora Gálatas, né, capítulo 2, 1 a 3. É. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. O que ele está colocando aí? Que depois que ele ouviu do Espírito, obedeceu, proclamou, fluiu, 14 anos depois ele procurou a igreja, né, que estava em Jerusalém, para dar o testemunho do que tinha acontecido, e aí para falar, será que o evangelho que eu estou pregando bate? Aí ele foi procurar a liderança para quê? Eu não quero correr em vão, então me ajuda aqui nessa questão, vamos ver se a gente está falando a mesma linguagem. Mas ele foi o quê? Para uma coisa que já estava acontecendo. Essa era a prática da igreja primitiva. Cada irmão ouve do Senhor, obedece, proclama, flui e vem para a igreja para contar os testemunhos e para alinhar aquilo que está sendo feito com a liderança, mas depois que já está acontecendo. Atos, capítulo 10, versículo 44 a 48. Ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois o ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus, enquanto perguntou Pedro, né? Porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados, este que, como nós, receberam o Espírito Santo? O que aconteceu aí? Pedro, na sua intimidade, ouviu o Espírito Santo para que ele fosse à casa de Cornélio proclamar o Evangelho. Ele foi, proclamou, o Espírito Santo confirmou. E depois que o Espírito Santo confirmou que aqueles irmãos foram batizados, aí vem o que aconteceu em Atos 11, 1 a 4.
depois que Pedro já tinha ido, proclamado, alcançado pessoas, ministrado batismo, batizado nas águas, aí fala, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que os gentios haviam recebido a palavra. Olha o que aconteceu. A liderança soube depois. Chegou o testemunho depois. E aí o que a liderança achou? Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. A liderança achou ruim. Como é que você foi proclamar? Como é que você foi agir sem ter a nossa autorização, sem ter a nossa liberação? Próximo. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo... É o 15, né? Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra que o Senhor disse, né? Que, na verdade, o Senhor batizaria, né, com o Espírito Santo. Resumindo aí. Pois se Deus concedeu o mesmo dom a nós, o mesmo dom que Deus nos deu a nós, também, pelo Espírito, deu a eles. Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Olha a defesa de Pedro. Liderança, sabe por que eu fui proclamar o Evangelho sem vocês autorizarem? Sabe por que eu fui proclamar o Evangelho sem vocês liberarem? Sem vocês me treinarem antes? Sem vocês me darem onde eu deveria ir? Porque o Espírito Santo, na minha intimidade, na minha comunhão, queimou no meu coração, falou comigo e me enviou. E quem era eu para resistir ao Espírito Santo? Esse era o padrão da igreja primitiva. Intimidade com Deus, obediência, e depois ia para a igreja contar os testemunhos, e na liderança só para organizar os frutos. Ah, mas você está falando de Paulo e de Pedro. Vamos ver aí Atos 8, 4 a 8. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. A igreja, as pessoas, os irmãos, os comuns, entre aspas, iam por toda parte pregando a palavra. Na verdade, os líderes da igreja primitiva, eles apoiavam, incentivavam, ensinavam, animavam os irmãos a falar, dependam do Espírito Santo. Ouçam a voz dele, vão, proclamem. Vocês são livres, vocês devem ir. Não espere por nós. Vão. E eles faziam isso. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais, o Espírito Santo cooperando, porque obedeceu. Pois espíritos imundos de muitos possessos saíam, gritando em voz alta, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Aí o próximo texto aí é versículo 14, né? Aí olha o que fala no versículo 14. Depois que Felipe ouviu o Espírito, obedeceu, proclamou, o Espírito Santo confirmou, aí fala, ouvindo depois os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Os apóstolos ficaram sabendo depois do que tinha acontecido. E aí enviaram Pedro e João para quê? Para reclamar, para brigar, para cobrar, para disciplinar porque não recebeu autorização? Não. Estavam cheios de alegria. Poxa, está tendo muito milagre, muita graça. Agora que a gente quer mandar irmãos para ajudar a cuidar dos frutos do que está acontecendo. Ah, mas Filipe era diácono, né? Então vamos aí para Atos 11, 19 a 22. Atos 11, 19. Então os irmãos da igreja, que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus.
Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falaram aos gregos, anunciando-lhe o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Essa era a dinâmica da igreja. Cada irmão vai, proclama o evangelho, expulsa demônio, ora, ministra no seu trabalho, na vizinhança, no dia a dia. E aí o que fala o versículo, né? Depois que a mão do Senhor era com eles, de tudo que estava acontecendo, a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé para ajudar a cuidar dos frutos. Olha a diferença da mentalidade religiosa para a dinâmica que os discípulos viviam. Na mentalidade religiosa, dificilmente um membro da igreja se mete a fazer qualquer coisa sem pedir autorização para o pastor, sem ser liberado, sem ser treinado. Mas os líderes da igreja primitiva eram o contrário. Eles incentivavam o tempo todo: vão, preguem, proclamem, façam. E volta aqui só para contar os testemunhos. E se você não der conta dos frutos, a gente te ajuda a cuidar dos frutos. A liderança era, nesses vários versículos, a última a saber. A última a saber. Porque a liderança cria que cada irmão podia depender do Espírito Santo. Amém? Último texto. Tessalonicenses 1, 6-8. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Já pensou, Messias? Já pensou esse tipo de liderança? Os irmãos estão proclamando o evangelho por toda parte, ministrando, edificando, ouvindo a voz do Espírito Santo. Isso se espalhou por todas as regiões do DF, de tal forma que nós líderes estamos aqui sem ter o que acrescentar. Não podemos, já está tudo feito. E o que a gente pode fazer? Glorificar a Deus. E pode ali auxiliar para que os frutos não se percam. Esse é o verdadeiro papel da liderança. Olha, você quer saber o que é um líder aprovado? O líder, ele só é aprovado quando a igreja não precisa mais dele. Se um discipulador fizer um trabalho de tal forma que o discípulo não precise mais dele, porque já sabe depender do Espírito Santo, aí o discipulador foi aprovado. Se a liderança fizer um trabalho de tal forma que a igreja não precisa da liderança, porque está dependendo do Espírito Santo, aí essa liderança está aprovada. Essa era a dinâmica da igreja primitiva. E aí eu queria convidar também aqui a Késia, né? Vai vir não? E aí, então, encerrando essa palavra, eu queria, assim, falar alguns testemunhos práticos disso, né? Queria que colocasse aqui, pode ajudar a trazer cadeiras aqui, mais 2, 3 cadeiras? Kézia e a Viviane, só para a gente contar algumas situações que tem a ver com essa questão da palavra, de ouvir a voz do Espírito, obedecer e frutificar, né, a partir daquilo que o Espírito Santo moveu. 3, né? Aqui, ó, tem um banquinho aqui. Bom, eu queria começar falando rapidamente um testemunho sobre uma ação minha, né? Que na escola dos meus filhos, quando estava na época do jogo da baleia azul, que estava sendo muito divulgado, muitas crianças com medo, aquele clima de terror. Aí, na minha intimidade com o Espírito Santo me desafiou. Aí, na escola do meu filho,
ia falar com a diretora se eu poderia dar uma palestra sobre a baleia azul, o jogo da baleia azul, lá na escola do meu filho. E eu obedeci àquela voz do Espírito Santo, procurei a diretora e disse que queria dar essa palestra sobre o jogo da baleia azul. E a diretora falou: por que só na sala do seu filho? Por que não para todas as turmas da escola? E aí o Senhor cooperou, e a partir daí eu comecei a fazer um trabalho nas escolas públicas de Sobradinho, de dar palestras. Montei 12 palestras, comecei a dar para 4º, 5º anos, comecei a ser convidado para outras escolas de Sobradinho, e a gente tem tido um trabalho eficaz já há uns 5 anos, né? Onde eu faço palestras em escolas públicas de Sobradinho, e tenho ministrado a muitas professores, muitas crianças, e nesse meio, o que eu procuro deixar bem claro, né, à medida que eu vou dando as palestras, que a motivação para isso é o Senhor Jesus. Mas num ambiente onde eu não posso proclamar diretamente. E aí, para fazer essa ação, o que eu tive foi que ouvir o Espírito Santo, obedecer à voz dele, mas a igreja não deu recursos, não teve que dar treinamento, não teve que autorizar. Na verdade, eu nem pedi autorização para os irmãos que caminhavam conosco, mas obedeci à voz do Espírito. A igreja precisa estar livre para ouvir o Senhor e obedecer. Queria passar também para a Kézia, né? Depois para a Viviane, para falarem coisas nesse sentido. Bom dia, irmãos. Vou falar rapidinho, que o tempo já está bem estendido, né? Deus tem me incomodado há muitos anos em relação a 1 Pedro 2, 9 e 10. Eu vou ler aqui, tá? Para não precisar abrir. Que fala assim: vós, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, assim, essa palavra fala, né, complementando a palavra do Carlos, que todos nós somos sacerdotes. Todos nós, não apenas a liderança, não apenas os pastores. Esse é um modelo da velha aliança, né, onde tinham alguns sacerdotes que podiam entrar e se apresentar na presença de Deus. Mas com a obra consumada da cruz, isso mudou, gente. O véu se rasgou e o sacerdócio é para todos hoje, né? E isso me incomoda muito na minha vida pessoal. O Espírito Santo me inquieta bastante para estar atento para as necessidades das pessoas. Assim, para estar atenta no meu trabalho, para estar atento no meu estudo, na minha comunidade, no meio das minhas amigas, né? Na minha família. Como que eu posso cooperar? Em que eu posso mostrar aqui o que fala nesse versículo, né? Da vida de Jesus. Como que eu posso servir essas pessoas? E eu estava trabalhando numa escola, uns anos atrás, uma escola rural, com muitas necessidades, e acompanhando crianças em situações assim, muito delicadas. E era uma comunidade do acampamento do Sem Terra, que tem aqui em Brasília, muito carente, né? E Deus começou a me inquietar muito sobre isso, sobre as necessidades desse grupo, sobre as famílias que estavam ali. E eu me conectei com aquelas pessoas. Desculpa, gente, eu vou chorar, tá? Eu sou chorona. E eu comecei a procurar, assim, no Senhor, formas de servir aquela comunidade. E, assim, é uma comunidade que eu tenho mantido contato, né? Comecei ali a cooperar com algumas famílias específicas, com algumas crianças específicas, porque eu sou professora, sou psicopedagoga. E depois Deus foi abrindo outras portas, à medida que eu me dispunha, à medida que eu estava disponível para fazer isso que o Carlos falou, para ouvir o Espírito Santo, para ouvir quais eram as necessidades daquelas pessoas, para me sensibilizar com elas, né, com o que elas estavam
passando ali, né? Eu até lembrei agora de uma palavra do Reinhard, que ele fala, né, que quem quer fluir em cura, né, primeiro se compadeça por quem sofre, né? Se você quer fluir em cura, se compadece com o doente, ama o doente, né? Que você vai fluir em cura. Então, às vezes, a gente não reclama, né? Ah, Deus, faz isso que o Carlos falou, né? Eu não estou pronto, eu não tenho esse dom, eu não fluo nisso, né? Mas você está atento às pessoas que estão perto de você? Você está atento à necessidade das pessoas? Tem alguma necessidade que você se compadece, né? O seu coração está aberto para ajudar alguém? Então, assim, vamos fazer esse exercício mesmo, irmãos, de ficar sensíveis à voz do Senhor. Se compadeça, né? Se compadeça, ame, manifeste a vida de Jesus, como a Isabela falou no começo, né? Jesus é o amor e ele já está em nós. Deixa Jesus fluir através da sua vida. E desses últimos anos eu tenho mantido contato com essa comunidade, tenho desenvolvido alguns projetos lá, né? O Carlos também já fez o curso lá com as crianças da comunidade. E algumas portas se abriram com as mulheres, né, dessa comunidade. E assim tem sido muito bom poder estar ali, servindo essas mulheres, ouvindo as necessidades delas, estar ali disponível para o que o Senhor quer fazer, né, através da minha vida. Então, resumindo, é isso. Então, eu trabalho com o público, né? Sou cabeleireira, então eu tenho muito contato com muitas mulheres. E por muito tempo, assim, eu não tinha essa sensibilidade de escutar a voz do Senhor, né? E com a pandemia, a minha vida era muito corrida. E com a pandemia, assim, eu pude me despertar para muitas coisas, né? E eu comecei a ter uma intimidade maior com o Senhor. E, através disso, Ele começou a falar assim, muito comigo. E as minhas clientes mesmo, assim, muito vazias, né? Precisando muito do Senhor. E eu preguei, assim, eu sempre tive muita vergonha, muito receio, né, de falar. Mas Deus começou a me incomodar, a despertar o amor dele no coração delas, né? Elas poderem sentir esse amor e se sentir querida. E então, assim, eu tenho procurado ter essa sensibilidade, né? Até mesmo com a minha família, até mesmo. Então, realmente, a gente tem que despertar esse amor pelas pessoas que a gente convive, que Deus coloca no nosso caminho, que muitas das vezes precisa ser amado, né? E assim, eu tenho despertado isso a cada dia no meu coração, tanto nas pessoas que estão ao meu redor, no meu trabalho, com o meu marido, com meus filhos, né? Porque muitas das vezes, por conta do trabalho, eu era muito distante deles, não escutava. E assim, tem sido maravilhoso o meu relacionamento com Jesus, né? Cada dia é transformador o que Ele faz, né? E o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Então, que vocês despertem diariamente esse amor, essa intimidade com Cristo, né? Que eu pensava que era muito difícil, mas eu vejo que não é, que a nossa intimidade tem que ser diária com Ele, para que Ele possa despertar no nosso coração o que a gente pode fazer pelo próximo, né? É isso. Então, irmãos, a Viviane, através do trabalho dela, ela tem proclamado o Evangelho, ela tem procurado servir, ela tem se posicionado como cristã, e ela tem visto Deus mover na vida dela através do seu ambiente de trabalho de atendimento ao público. A Késia, como professora, né, ela procurou oportunidades de servir, de proclamar,
de levar o evangelho às pessoas. Teve essa questão do Espírito Santo falar sobre essa comunidade carente, essa região. Já tem alguns anos que, de várias formas, a Kézia tem agido em prol dessa comunidade, né? Tanto com a arrecadação de alimentos, de roupa, de serviço, feitos trabalhos lá junto com as mulheres. Nós fizemos com crianças. Acho que a próxima coisa que Deus está inquietando é de alcançar os homens, né? Que Deus está começando a inquietar. E assim, eu tive a oportunidade de agir, cooperar na escola dos meus filhos. Eu teria que ter um outro dia só para falar da ação que Deus tem feito no meu trabalho. Eu sou agente penitenciário e Deus tem feito muitas coisas lá no meu ambiente de trabalho, né? Que eu poderia falar isso num outro dia com mais propriedade, mas só uma coisa que eu queria destacar, que eu comecei a querer doar para os presos Bíblias, livros, material cristão. E aí eu pensava, mas onde é que eu vou arranjar recurso para isso? Aí eu estava comprando do meu bolso, doando os meus livros, doando a minha Bíblia, e o Espírito Santo começou a falar comigo assim, começa a doar tudo que você tem, que depois eu coopero. E aí tudo que eu tinha em casa, eu fui doando para os internos, né, para os presos. Daqui a pouco, os Gideões Internacionais começaram a me passar Novos Testamentos para eu doar. Alguns grupos cristãos começaram a passar Bíblias, algumas igrejas, alguns irmãos particulares começaram a me passar material, e hoje a gente tem um problema lá em casa, que é onde é que a gente guarda Bíblia e livro e material cristão, porque é uma coisa que a gente tem que ficar achando lugar, porque Deus cooperou e contribuiu. Então, irmãos, quando nós ouvimos ao Senhor, na nossa intimidade, Deus está disposto a cooperar. Ele está disposto a confirmar, com milagres, com sinais, com graça, com material. Então, assim, uma última coisa que eu queria falar é que a mentalidade religiosa é essa. Eu não posso fazer nada, eu não estou pronto, eu não tenho autorização, alguém tem que me dizer o que eu tenho que fazer, e a igreja tem que dar os recursos. Isso é uma mentalidade religiosa do inferno que tem travado a igreja. Mas a mentalidade da igreja primitiva é que a maior ação da igreja é fora do salão, é fora da comunhão segura dos irmãos, é lá no mundo onde os pecadores estão. E o Senhor está disponível para dar todo o recurso, toda a graça, toda a capacitação para aquilo que você precisar fazer para obedecê-lo. Nós temos que individualmente decidir que tipo de vida cristã nós queremos ter. Essa de caminhar com Deus ou de ser religioso no ambiente da igreja. E a liderança, ela precisa fazer uma avaliação, a liderança da igreja no Brasil, né? E nós como liderança sempre avaliando. Que tipo de líder você quer ser? Você quer ter que autorizar, que controlar, a palavra é controle. Controle. Muitas lideranças querem controlar tudo, mas só é possível viver esse tipo de igreja se nós abrirmos mão do controle e crermos que o Espírito Santo pode fazer tudo, e nós termos uma liderança que a gente depois ouve falar do que aconteceu, depois chega a notícia, sermos os últimos a ser informados. Então aproveitar esses poucos minutos que faltam, né? Passar para o Messias, mas também passar para se alguém que tiver alguma pergunta, alguma colocação, está liberado. Bem, creio que isso que o Carlos compartilhou conosco hoje, né, e foi complementado aqui pela Viviane e pela Kézia, pode não ser o sonho de muitos líderes cristãos. Porque, como o Carlos falou, quando você delega, quando você dá liberdade para as pessoas ouvirem o Espírito Santo e agirem, você perde o controle. E então pode ser que muitas lideranças, é bem provável que muitas lideranças, muitas igrejas agem assim, por medo de perder o controle, por medo de ter alguém talvez que vai desautorizar ou que vai crescer mais. Mas eu quero deixar claro, para quem nos conhece há mais tempo sabe disso, nós não somos assim. O meu sonho é ver cada irmão relacionando com o Senhor, agindo, seguindo a direção do Espírito, e depois apenas nos pedindo ajuda,
pastor, vem ajudar a gente. Não estou dando conta de cuidar desse grupo que eu comecei aqui, comecei no meu trabalho, comecei na minha escola, comecei na minha vizinhança, não consigo acompanhar todo mundo, eu preciso de ajuda. Tem como me ajudar a cuidar dessas pessoas? E eu estava conversando ontem com um pastor amigo meu, achei muito interessante. Ele estava pesquisando sobre o texto de João 15, que fala sobre frutos, né? Aquele que me ama vai dar muito fruto, e aquele que não frutifica é lançado fora. E ele então começou a pesquisar sobre a cultura, né? Sobre vinícolas, sobre cultura da uva, sobre viticultura. E ele então começou a buscar essas pessoas que produzem, né? Tem os vinhedos e tudo mais. E como que eles fazem a poda, como é que é o crescimento desses ramos, como é que é a frutificação, né, de uma parreira, de um pé de uva. E não sei se você já teve a oportunidade de perceber, de acompanhar, né, normalmente as parreiras, quem já viu um campo, né, uma vinícola, vai ver que fica aqueles raminhos torcidos, bem secos, e eles ficam totalmente desprovidos de folhas, eles podam tudo para que ele possa frutificar na época correta. Então havia uma discussão, foi até onde esse pastor amigo meu buscou essa informação, que algumas têm uma linha de viticultores que defendem que os ramos precisam crescer primeiro. Eles têm que ficar maiores, porque ficando maiores eles vão ter condição de dar mais fruto. E aí ele achou um viticultor muito interessante, ele é bem até um pouco arrogante na forma dele falar, e ele diz o seguinte, que não adianta deixar o ramo crescer. Porque o bom ramo, o ramo que vai produzir muito fruto, quando ele já começa com fruto. Se ele começar a crescer, pode esperar que ele não vai dar muito fruto. Mas se ele começou a sair o brotinho, já sai um fruto, um cachinho de uva, pode ter certeza, esse ramo vai ser muito frutífero. Eu estava lembrando, a Virgínia lembra, lá em casa, a gente tinha também uma parreira lá em casa, em Goiânia, e era muito interessante. Do tronco, né, ali do tronco principal da parreira, quando surgia um brotinho de folha, um nódulozinho, que ia virar um raminho ali, invariavelmente já nascia um cachinho de uva junto. Isso é muito interessante, porque isso é um princípio, na verdade. Você não tem que crescer primeiro para frutificar. O fruto surge no começo do seu crescimento. Quando você começa a brotar, quando você começa a ouvir o Espírito, quando você começa a responder ao Senhor, já vem o fruto como sinal, como resposta do Senhor. Então, que nós possamos nesses dias ter essa comunhão com o Espírito, ter essa liberdade de relacionar com o Espírito, para ouvir o que Ele quer que nós façamos, não o que o pastor quer que você faça, não o que a sua liderança quer que você faça. Não espere alguém te pedir para fazer. Faça, responda, porque o Senhor está querendo levar você a um crescimento, para chegar, um dia nós seremos tal qual Cristo é. A Bíblia diz que nós chegaremos à estatura, ao crescimento, ao tamanho do varão perfeito que é Cristo. É um processo de crescimento, e nesse processo é que acontece a frutificação. Não é quando já está crescido, é quando você começa a crescer, quando você começa a responder. Então que nesses dias nós possamos ter revelação e entendimento disso, dessa verdade, desse princípio espiritual, para que possamos responder aquilo que o Senhor tem para nós. Se você tem alguma pergunta para fazer a algum dos três, né, a Viviane, a Kézia, ao Carlos, ou a mim, posta aí, você está nos assistindo pelo YouTube, ou então se você que está aqui também, tem liberdade de perguntar alguma curiosidade, né? A Viviane ela só falou do testemunho pessoal dela, ela já me contou testemunho do que tem acontecido através do trabalho dela. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais como fazer e como participar, alguma dúvida qualquer, pode falar para a gente, estamos aqui para responder aquilo que nós conseguimos. E de qualquer forma, estamos encerrando nossa reunião também, né? Mas assim, você tem liberdade de nos perguntar, tanto não encerra a transmissão não, tá, Daniel? Pode apenas, estou encerrando a reunião, porque faltam 2 minutos, 1 minuto para o meio-dia, mas quero deixar aberto aqui para você postar nos comentários, perguntas, alguma coisa assim, e aqui também presencialmente. Se chegar aí, você me avisa, Daniel, se tiver alguma pergunta, você me fala que a gente vai responder, ok?
Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma coisa? Quem tem? Virgínia, quer falar algo? Eu acompanho um devocional do Reinhardt, quem conhece? Não? E ele falou assim, não foi dessa semana, foi da semana passada. Ele estava falando sobre Gálatas 19. Gálatas 2:19. Fala o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quantos aqui tem isso com você no seu coração? Eu já morri. Hoje eu vivo para Cristo. E eu vivo pela fé. Mas sabe o que eu achei interessante? Que ele falou lá no dia? Ele fala o seguinte aqui, ó. Logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne. Irmãos, nós não precisamos de ir para as regiões celestiais para manifestar Cristo. Nós precisamos viver o nosso dia a dia, né? Na sua casa, como disse o Carlos, expressando Cristo para aqueles que estão perto de você, expressando Jesus. Eu posso falar para vocês que eu sou uma pessoa muito tímida, muito envergonhada. Eu tenho vergonha de chegar num vizinho meu para conversar. Mas eu tenho, como eu já morri para mim mesmo, e hoje eu vivo para Cristo, eu deixo Cristo ser a expressão daquilo que Ele quer que eu seja. Né? A Kézia, eu acredito que ela tem feito isso. A própria Viviane, ela mesma disse também, né, Viviane? Que ela é tímida. Mas morra para isso e olhe para Cristo. E viva conforme Ele já estabeleceu para você. Esquece, muda. Eu tenho feito isso muito no meu coração. Muda aquilo que foi registrado de forma errada no seu coração. As impressões erradas que você tem a respeito de você, as impressões erradas que você tem a respeito de Deus, vai e fala: Senhor, isso não condiz com aquilo que o Senhor tem para mim. O que o Senhor tem para mim? Eu não preciso de chegar, como disse o Carlos, e falar: ô pastor, ora por mim, porque não. Chega diante do Senhor, fala com o Senhor, tenha intimidade com o Senhor e expresse ao Senhor aonde você estiver. Né? Se você for criticado, deixa para lá. Né? Mas você fez aquilo que o Senhor te conduziu. Eu estava aqui olhando para o Fabrício e eu me lembrei um dia que a gente encontrou com um casal, e eu acho que o Messias vai lembrar disso. E a gente comentou do Fabrício. E eu acho que ele morava, né, no mesmo bloco que o Fabrício. Ele falou assim: olha, eu consigo... e nunca conversei com ele, mas eu já vi algumas vezes. Continua. Foi para você que ele falou, na verdade, né? Eu o vi algumas vezes no elevador, mas o que eu vi fez a diferença. Aqueles filhos dele são diferentes. O jeito dele lidar com a gente é diferente. Queridos, deixa o Senhor fluir. Deixa o Senhor fluir. Deixa a vida de Deus, deixa o bom perfume de Cristo sair da sua vida. Você já tem. Se você está ouvindo aí uma vozinha: mas eu sou tão errado. Ok. Fala: cala a boca. Eu vou olhar para o meu Senhor. Eu já morri, né? Para isso, eu olho para o meu Senhor e eu vou expressar a Cristo. Aonde? No meu trabalho. Eu vou expressar a Cristo numa comunidade que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou expressar a Cristo num marido que às vezes é difícil. Eu vou expressar a Cristo para os meus filhos. Eu vou expressar a Cristo porque não sou eu quem vivo mais. E não fica preocupado. Faz as pequenas coisinhas. Que, como o Carlos disse, os recursos virão. Né? Você já tem esse fruto em você. Lindo isso, né? Não sabia disso da videira. Mas você já tem esse frutinho. Deixa simplesmente isso fluir e vir livremente na sua vida. Amém?
Aleluia. Amém. Então nós estamos encerrados. Você tem uma semana de frutificação, mais do que nunca hoje. Essa palavra é para você, né? Para cada um de nós. Você possa expressar Cristo, você possa frutificar, você possa ter intimidade, e a resposta a essa intimidade é o fazer algo pelo Senhor, fazer algo para o Senhor e com o Senhor. Amém, queridos? Uma semana muitíssimo abençoada para todos vocês, em o nome de Jesus.